Ai, senhores, para esta Lisboa da nova era, podia ser assim um fado, cantado para os tempos modernos, em que o centro da cidade ganhou uma nova vida. E nem sempre é para estrangeiros. No caso, vamos conhecer uma família portuguesa que mudou da periferia para o centro da Baixa. Estamos na Rua dos Fanqueiros, um casal jovem com filhas muito pequeninas. No carro, quer apenas viver numa zona plana da cidade e ter aquele carisma da Lisboa antiga. Este apartamento foi remodelado pela Mafalda e pelo Luís, da decoralista. Olá, Mafalda! Olá, Ana! Como está? Já estava aqui a contar um bocadinho a história desta família e este vosso projeto de remodelar um apartamento tão antigo na Baixa de Lisboa. Foi um desafio? Completamente. Todos os projetos são desafiantes, não é? Mas este, com estas características muito particulares, é como trabalhar um diamante em bruto, não é? E então nós vamos lapidá-lo, é a parte mais divertida. Muito bem, então vamos conhecer este apartamento. O Luís está à vossa espera, eu vou terminar o detalhe ali na suíte e já falamos, está bem? Muito bem, já vou ter consigo. Vamos então conhecer este apartamento, que já percebemos que de um espaço antigo se pode dar aqui linhas modernas. Vamos conhecer este projeto, o Luís já está à nossa espera. Olá, Luís. Olá, Ana, bem-vinda. Tudo bem? Bem, este apartamento é mágico, não é? Tem um pé direito espetacular. Não é muito, é assim muito vulgar encontrarem nestas construções aqui da Baixa um pé direito tão alto? É vulgar, principalmente nesta zona, de edifícios genuinamente pombalinos. Portanto, os pés direitos são todos muito altos e permite fazer coisas extraordinárias. Isso para quem trabalha em decoração é um gosto, não é? É um gosto. Olha, vamos sentar neste sofá, apesar dos donos da casa ainda não estarem cá, estão quase a mudar, já trouxeram para aqui algumas peças, vocês estão a entregar aqui tudo chave na mão, não é? Verdade. E quais foram os pedidos deles? Os pedidos, acima de tudo, foi que qualquer que fosse a decoração não tirasse o destaque da arquitetura. Eles até brincaram no início, dizendo que para eles estava bem sem nada. Portanto, ou seja, a arquitetura vale por si e, portanto, este espaço tem já características fenomenais, sem sequer modelarmos a casa. O que se destaca sempre mais é esta gaiola pombalina, não é? Que tem uma madeira muito escura. Vocês já encontraram assim, porque isto levou só um verniz? Isto levou uma velatura para dar esta cor e um verniz de acabamento final, e por isso ficou mais escura do que na realidade é, porque esta madeira está maltratada, está com um aspecto que quando é descascada, na realidade ela fica sempre com um aspecto que precisa de tratamento. Mas eu acho que o que lhe dá graça é estar desconstruída, esta patina, coisa mais rude, não é? Sim, sem dúvida. Dá um ar mais natural, não é? Quando vocês propuseram uma decoração de linhas muito direitas, muito moderna, os donos da casa acharam que era um contraste engraçado? Foi até um pedido, não um pedido formal, uma exigência, mas na realidade pediram-nos que o ambiente fosse descontraído, lá está, para manter o destaque na arquitetura e portanto, o layout que era necessário para eles era, de facto, sentirem-se num ambiente descontraído, com poucos elementos. Esse foi sempre uma exigência que nós acabámos por usar, obviamente, com elementos mais contemporâneos, sempre com alguma subtileza de azuis, porque é a cor preferida deles, e, portanto, acabámos por usar de forma mais ou menos discreta. Sim. O azul. E o azul, eu aqui salta-me logo muito à vista esta parede onde está ali aquele sideboard da televisão. Parece uma aguarela de mar, de céu. Isto é o quê? Isto é uma pintura ou é papel? Isto é um mural, é papel. Sim. É papel. É um mural que conta uma história da junção do mar com o céu. E, de facto, este mural acabou por ser o motivo que nós encontramos para... isto porque temos um pé direito elevadíssimo, não é? É muito difícil, muitas vezes, estrategicamente, nós conseguirmos controlar isso. Para nós darmos alguma serenidade, aquela serenidade que eles procuravam para este ambiente de estar e que eles adoraram. E foi o ponto de partida para depois desenrolarem toda a decoração.
percebo perfeitamente a razão desta cor, que para além de ser muito bonita, para quem tem crianças pequenas e está a gastar dinheiro em decoração, Exatamente. isto é uma aposta segura, não é? É seguríssimo. Depois os tecidos hoje são muito resistentes, Sim. são impermeáveis e a cor é uma cor neutra que aceita perfeitamente todos os outros apontamentos que nós usamos, desde as almofadas, desde os quadros. Então vamos aqui às almofadas, porque na realidade é um sofá um bocadinho em L, não é? L. E o que me parece engraçado aqui é que estas costas de sofá não são propriamente com as almofadinhas do sofá, elas estão aqui entremeadas nas almofadas ditas decorativas, não é? Porque não têm umas costas uniformes. Certo. O sofá permitiu isso mesmo, ou seja, as almofadas da costa elas são soltas, têm uma dimensão mais reduzida, que faz com que nós possamos fazer este jogo, Sim. não é? E alterná-las com outras almofadas que entretanto pedimos para fazer por medida também, que dá um ar muito mais descontraído, Sim. dá um ar Estas muito são mais confortável. com o tecido do sofá, mas têm dimensões completamente diferentes, não é? Exatamente. E depois há umas até bastante maiores e que têm Bastante padrões. maiores. É este A jogo ideia que nós muito tentamos gira. fazer de forma a que este canto acabasse por ser o canto do conforto, o canto que chama as pessoas a sentar. Isso E foi que ocupa intencional. a parede inteira, portanto ele serve quase de moldura à sala. Serve, de facto, com a chaise longue, sim, fecha aquele canto e, de facto, acaba por fazer com que a sala tenha, de facto, esta organização que é muito, muito boa face à localização uma da dimensão televisão. Não é? enorme. O pé direito também ajuda sempre, não é? Mas dá realmente uma dimensão grande à sala, que não é gigante, mas que parece toda muito maior. Se calhar também o facto de termos uma mesa de centro que está bastante afastada do sofá, não é propriamente aquela que dê para esticar as pernas e pôr ali os calcanhares, não é? Mas, ainda por cima sendo espelho, mas o facto de ser de espelho ajuda a refletir a sala e a aumentá-la. Sim, sim, e esse reflexo acaba por ampliar também elementos decorativos, que é uma coisa interessante. Nós não precisamos de ter muita coisa quando temos um elemento que muitas vezes acaba por refletir situações que se passam num espaço ao lado. E essa dinâmica, não é? Que esta mesa o consegue fazer, resulta bem. Outra coisa que eu acho muito interessante porque eles gostavam muito do azul e vocês ousaram misturar o azul com o cinzento e até com o preto, como se vê algumas almofadas. Gosto deste painel aqui de fotografias que, parecendo Lisboa, é Nova Iorque. Para a casa não ter assim um ar very typical. Isto são fotografias que eles trouxeram de uma viagem a Nova Iorque, não é? Em que vocês conseguiram fazer uma tela e de facto resultou muito bem porque se enquadrou no ambiente que nós queríamos criar e foi perfeito. E lá está, eles não pediram muita coisa, portanto também não há imensos quadros, há este mural que tem um ar muito zen, eu acho que cria aqui um clima muito calmo à muito casa. pacífico, sim, sem dúvida. Eu ia falar destes cortinados, porque eu não consigo perceber se eles são azuis ou se são cinzentos. Isto é o quê? Que material Eles é são este? cinzentos, eles são São? cinzentos. Sim, Eu vejo isto são, azul. são cinzentos. Isto é um poliéster, na realidade, bastante resistente, mas ele não é completamente opaco, o que é interessante porque a casa tem uma iluminação natural muito tímida, não é? Portanto, nós estamos num primeiro piso e, portanto, temos edifícios altos à nossa frente e, portanto, nós tivemos que, obviamente, evitar tecidos que escurecessem mais a casa. Mas tem um ar, pode ser poliéster, mas tem um ar alinhado, não é? Assim, sim. pesado, bonito. Sim, sem dúvida, cai muito bem este tecido. As janelas têm estas portadas interiores completamente opacas, não é? E este cortinado serve para tirar um bocadinho a visibilidade do outro lado, sem tirar completamente a luz. Mas muitas vezes parece, como está aqui junto a uma parede, acaba por parecer quase um pano de palco, não é? Dá-lhe um certo dramatismo à casa. Pela escala, não é? Pela Sim. escala que o espaço tem, não é? Nós temos um pé direito de 3,50 nesta zona, portanto, estamos a falar de um cortinado com 3,50 de altura, não é? E, portanto, acaba por ter esse efeito cênico também, não é? Aqui neste centro de sala. Depois esta sanca criada no teto também ajuda a esconder o pormenor menos interessante e dá-lhe este cair bonito. Bonito, não é? A sanca foi de facto importante, porquê? Porque nós precisávamos de luz indireta, nós queríamos... A iluminação foi para nós um dos fatores mais importantes neste projeto, porque os clientes não gostam de luz direta. Sim. E nós não somos particularmente fãs.
como a casa não tem muita luz natural, nós tivemos que estrategicamente colocar pontos de luz onde nós mais nós precisamos. Temos aqui uma mesinha de apoio, não é? Que tem este candeeiro, aliás, muito bonito, é branco, mas depois é dourado por dentro. Por dentro, não é? E, portanto, a luz indireta acaba por estar presente em todos os espaços do apartamento, sem chocar, e acaba por dar um efeito sereno e acolhedor em todos os espaços. Eles têm crianças pequenas. As mesas de espelho a mim fazem-me sempre um bocadinho de confusão. Isso não foi um entrave? Não, claro que os acidentes nós não sabemos quando acontecem, mas na realidade isto nunca foi um problema. Isso é sempre colocado aos clientes, portanto, se há algum problema com determinados objetos ou por que eles podem provocar, e de facto não, eles deixaram-nos completamente à vontade. Este cadeirão é muito engraçado porque ele é assim... É de orelhas, mas tem uma orelha maior que a outra. Tem, de facto, é intencional. Esse elemento é um elemento de destaque aqui nesta sala, que eu acho que fica muito interessante, com o descansa-pés. Olha, eu vou descansar os meus pés. É isso mesmo. Ora, é muito confortável. Isto é para o pai. É para o pai, sim. É para o pai ver futebol. É, sem dúvida. E eu acho que é o elemento que o pai precisava. Porquê? Porque ele queria muito o azul. Um azul navy que ele sempre me falou, portanto a Mafalda pensou no tecido e na textura. Isto é o quê? É pele de pêssego? Ou... É um género de pele de pêssego. Parece mesmo pele, parece camurça quase. Parece quase camurça, tem um efeito, aliás, o próprio tecido fica com um efeito se tocarmos nela. E são muito resistentes estes tecidos? São super resistentes, sim. É uma peça desenhada por vocês, encontrada por vocês, que eu nunca tinha visto assim. Agora é que eu reparei que ele tem esta orelha maior que a outra. Não, foi tudo acho uma desconstrução gira. É muito giro. Foi desenhado por nós e achámos interessante alterar por completo aquilo que pensamos como cadeirão convencional, não é? O clássico. E, portanto, à imagem de outras peças neste projeto, esta também foi desenhada. E não está assim porque saiu errada, é mesmo intencional. Adoro esta orelha maior que a outra. Este candeeiro é mais um dos pontos de luz, mas direta e muito suave, que pode servir para leitura. O que separa depois para a sala é efetivamente aqui esta marca muito pombalina, porque na realidade isto é um open space. Vamos então aqui à outra zona que é comunicante, e temos aqui aspectos se calhar mais clássicos. Esta mesa é muito bonita, deduzo que já tenha vindo com os clientes, não é? Tenha sido uma peça que... Sim, é verdade. Foi uma peça com este ar rústico, não é? Que acabou por nos levar depois aqui para um outro caminho, não é? E conjugar peças mais contemporâneas, mais requintadas até muitas vezes, não é? Estas peças foram desenhadas, estas cadeiras também para este espaço. Sim. O tecido foi escolhido. E, portanto, o tecido é o mesmo do sofá ou não? Não. É ligeiramente diferente. É um pouco aveludado. Sim. Aveludado. O tecido das costas é diferente do tecido do assento. Sim, intencionalmente. E da frente, não é? Com este azul mais claro, não é? Portanto, acaba por estar enquadrado ali na proximidade com a sala de estar. Mas esta conjugação de elementos mais contemporâneos, não é? Com esta mesa muito rústica. A mesa é linda. Então, tem uns pés muito bonitos. É muito bonita. Eu suspeitaria que muito da conjugação de cores, do bege, do cinza e do azul, até terá começado por este tapete, ou estou completamente enganada? Sim, surgiu em simultâneo. Surgiu em simultâneo, na realidade. Nós não queríamos um tapete liso, queríamos um tapete que criasse alguma dinâmica. Mas que ligação com o resto também. Que tivesse, de facto, alguma ligação e fizesse essa ligação. E que resulta muito bem aqui, porque nós aqui, intencionalmente, não queríamos também muita decoração, não queríamos encher demasiado o espaço, até porque temos outras características no espaço que são de facto muito evidentes. Mas queríamos ter este elemento que desse algum conforto a esta zona de jantar, mas com algum dinamismo. E, portanto, este zigue-zague foi perfeito. Porquê? Porque cada uma das riscas tem uma cor que vai ao encontro de quase todas as cores que usámos neste projeto, e isso para nós foi... Às vezes o que as pessoas ficam um bocadinho assustadas é quando têm uma mesa que até é mais rústica, que já antiga, que, enfim, veio de outros contextos de decoração, e depois, ai meu Deus, mas a madeira dos pés da cadeira é completamente diferente. Vocês aqui... É uma madeira, é tipo vengue, não é? É, exatamente. Com uma mesa que tem a madeira trabalhada de outra maneira. Isso não foi um handicap?
Não, eu acho que cada vez mais os materiais misturam-se, não é? Com algumas exceções, mas hoje convivem perfeitamente num espaço, uma peça contemporânea com uma peça clássica, perfeitamente. E, portanto, isto não choca, nós não nos apercebemos sequer que estes dois materiais têm acabamentos diferentes, não é? Vivem perfeitamente no mesmo ambiente. Este detalhe. Este é um puxador, era muito comum em alguns cadeirões, portanto é mais para ornamentar do que propriamente funcional, isto é decorativo. Sim, é decorativo. Sendo que ele pode ser usado para puxar a cadeira para trás, sim, na realidade. Estas cadeiras mas são pesadas, não é? dá-lhe um toque mais requintado, que é interessante neste elemento. Faz a ligação esta peça fica mais interessante. Com o toque antigo que tem o toque antigo, exatamente. A própria mesa. Exatamente. Aqui é muito engraçado porque isto há de ter sido a cozinha, não é? Nós temos aqui a chaminé antiga, aliás com a pedra bastante danificada, que é o que tem graça aqui. Isto provavelmente estes arcozinhos seria para pôr a lenha. E aqui é aproveitada, é o bar, mas também serve eventualmente para apoio à mesa com umas travessas, fazer um bocadinho de buffet em casa. Hesitaram o que é que iam fazer quando viram esta lareira? Pensámos que a queríamos manter a todo o custo. Sim. Ou seja, ela teria que ficar, seguramente, mas teria que ficar sem ser restaurada. Ou seja, porque esta peça ainda deita assim aquele pozinho da pedra. De facto, nós queríamos que ela tivesse exatamente este aspecto para quê? Para contar a sua história, não é? E de facto nós olhamos para ela e ela conta a história. Sim. Ela conta a história que passou. O facto dela estar danificada é intencional e não quisemos estar a regularizar para de alguma maneira criar aqui uma zona artificial que não faça sentido, não é? Portanto, queríamos que ela contasse a história e que ficasse exatamente como Sim, eu acho que não havia foi. peça de design que vocês pusessem aqui que tivesse mais carisma do que esta lareira. E gosto especialmente do detalhe desta bandeja antiga, tem um ar campestre, rústico, que casa muito bem com tudo, não é? É verdade. Nós falávamos da cor da madeira da gaiola pombalina, que acaba por ser muito a madeira da mesa, e se calhar o primeiro encontro que elas tiveram foi aqui. Foi. Mas a cor está muito próxima. É muito próxima, sim. Quisemos de facto que a divisória tivesse um tom mais escuro para de facto ir ao encontro aqui deste elemento, porque este é um elemento com marcante aqui neste espaço também. Agora, havia um nicho e levou um cadeirão. E acho muito bem. Conte-me lá a história deste cadeirão aqui. Antigamente havia sempre ou um banco ou uma cadeira ao lado de uma lareira. Sim. Isto na cozinha e, portanto, nós achamos que deveríamos fugir da solução convencional de colocar umas prateleiras e livros, não é? Sim, porque estamos a falar de um ambiente de jantar, e colocar um cadeirão que, curiosamente, o cliente adorou. Isto não é um cadeirão, isto é um trono. Isto é um trono. Eu digo trono e sento. Exatamente. Não, E um cadeirão muito confortável. com muita Porque, na presença. realidade, as pessoas, quando jantam com amigos em casa, é mais o tempo que passam ou na cozinha ou à mesa do que propriamente na sala de estar. Eu não sou daquelas que consiga estar muito tempo à mesa. Adorava ter assim um cadeirão para ouvir as pessoas à mesa, mas estar na minha zona de Mas conforto. está na zona de conforto. Olha, gosto Sim, muito. e é possível fazê-lo aqui. Eu ficava aqui agora. É. Não tivesse uma cozinha muito gira para mostrar e um pátio algo inusitado, eu ficava aqui. Mas não Muito posso, não é? interessante. Não pode. Vamos lá. O pátio que eu falava não é propriamente um jardim de inverno, nem um pátio andaluz, mas nas casas lisboetas isto seria o quê? O saguão? Era de facto o saguão, acaba por ser um pátio interior, obviamente, não é? Ele inicialmente não tinha qualquer interesse. Sim. Nós percebemos que tínhamos que pôr mãos à obra, não é? Porque queríamos fazer deste espaço o coração da alma da casa. Porque ele tem contacto com vários espaços. E é uma entrada de luz também, não é? Exatamente, e portanto, obviamente que queríamos dar alguma privacidade ao espaço e conseguimos fazê-lo com o acrílico, porque a luz entra, de qualquer das formas. Depois, obviamente, que trabalhámos o pavimento, não é? Isso é o quê? É um deck de compósito, sim. Compósito, sim. Portanto, não precisa de manutenção, tem uma durabilidade muito grande. Sendo que a casa não tem nenhuma varanda expressiva,
criaram, decorando como se fosse interior, com um toque de jardim. Sim, porque não deixa de ser um espaço exterior e queríamos que isso se mantivesse, não é? Queríamos que eles sentissem que, passando deste espaço para o pátio interior, se sentissem no exterior de alguma maneira, não é? Porque recebem a luz natural, embora muito tímida, mas a verdade é que é um espaço exterior e queremos que eles sintam isso com os materiais. Só aqui buscar uma coisa que estou a achar muito grande. É não só aquele individual que tem ali com a velinha, mas também esta almofada com aqueles desenhos dos pratos antigos. Eu acho que toda a gente tem um prato destes em casa, que era da avó, da tia, qualquer coisa. Sim, tipicamente e que eu nunca tinha visto assim impresso, mas parece uma ideia muito engraçada. Achamos interessante para ser um momento aqui que de facto tem um individual também com o mesmo motivo. A todos os efeitos estamos no centro de Lisboa, estamos portanto isto é nosso. Fugir a estes toques mais de raiz portuguesa, não é? Sim, sem dúvida. Eu agora dava-me um livro e ficava ali também, mas quero conhecer a cozinha, está bem? Vamos. Eu tinha, de alguma maneira, muito aberta para a sala, para toda a movimentação. É muito simples, vocês aqui não tiveram grande intervenção? Não, de facto não. Portanto, o mobiliário já existia, os acabamentos já existiam, portanto não houve necessidade de fazer uma intervenção aqui, porque de facto já tinha sido feita uma remodelação do fundo no edifício e no interior e, portanto, todos estes materiais aceitam-se perfeitamente. E, portanto, sim, criaram apenas aqui esta zona de pequenos almoços ou de refeições mais informais, não é? Criámos aqui este canto, que vai obviamente ao encontro dos materiais que temos aqui neste espaço e que acaba sempre por ser um bom local para tomar um pequeno almoço. Gosto muito de uma coisa que ainda não está a uso, porque na realidade esta família ainda não está a habitar a casa, mas que é este bocado aqui de parede, vocês pintaram com a ordósia para que as crianças possam estar aqui à vontade a pintar com giz, não é? Ou deixar algum recado. Isto é uma solução e uma ideia muito fácil para toda a gente se fazer em casa e muito útil, não é? É uma tinta. É uma tinta comum. Com este aspecto ordósia, que possibilita de facto escrever com giz. E apagar. A lista de compras, um aviso para o marido quando chegar a casa. Os filhos podem de facto desenhar esta e não noutras paredes. Portanto, é uma ideia super original que eu acho que podemos ter em qualquer cozinha. É sempre bem. E quando tem de facto giz, alguma coisa escrita, acaba por fazer parte da decoração, que é giro. Muito bem. Luís, agora vou deixá-lo, vou ter com a Mafalda, que está ali na zona dos quartos. São 3 quartos, não é? São 3 quartos. E já cá vem ter consigo. Ok. Está bem? Até já. Até já. Olá, Mafalda. Olá. De novo. Então, este é Verdade. o quarto principal, não é? O quarto dos pais. Sim, dos pais, dos donos da casa, enfim, as crianças são pequeninas, mas o quarto principal. Não é um quarto especialmente grande. Não, por acaso enquadrado no resto do apartamento, não é? Sim. Até parece assim mais acanhado. Ainda assim é uma suíte, porque eu sei que tem aqui uma casa de banho, uma não é? casa de banho privada, portanto, só para eles. Mas, embora pequeno, é funcional e tem cá tudo o que E é como é que necessário. vocês lhe deram mais dimensão? Porque a cama é uma cama grande, não é? Generosa, sim. Puseram-lhe aqui estes espelhos do O chão truque dos até espelhos. Certo. ao teto, não é? De facto, a cabeceira foi toda pensada como um todo, não é? E não se limitou ao encosto, não é? Sim. Portanto, das costas e da cabeça. Quisemos estendê-la até ao teto e alargá-la até às paredes laterais. Trabalhámos não só com os gomos, portanto, para dar conforto, não é? Os Com o gomos é estofo. isto, não é? Sim. Portanto, com a cabeceira Grande propriamente aqui. dita. Sim. E depois, então, fizemos as laterais em espelhadas, porque efetivamente ajuda, é um truque antigo já para ampliar os espaços, não é? Mas eu acho que aqui a sensação de estar ampliado também vem muito de vocês terem tirado total partido do pé direito. Sim, Não podem alargar, mas cresceram Sim. até... E é uma das possível. mais-valias do apartamento, não é? Este pé direito fantástico e, portanto, há que trabalhar com ele. Chamou-lhe gomos, não é? Sim. E ainda por cima num tecido que é aveludado, deram-lhe É. aqui um ar muito confortável. Este edredom, que é igual às Sim, o conjunto almofadas, de que não cama. há nenhum elemento decorativo como almofadas na cama.
Para quê? Para não criar demasiada informação? Ruído, sim, precisamente, demasiado ruído. Nós aqui tivemos sobretudo a preocupação quer com o conforto, quer com o jogo de cores que eles nos pediram e que nós percebemos que eles gostavam, que é realmente o preto e o branco. E portanto quisemos centrar-nos só nessas cores e a ausência de cor e portanto não criar mais ruído com almofadas decorativas. Portanto, simplificaram esta zona. Como simplificado está também esta zona de candeeiro, eu gosto muito. Se calhar candeeiros suspensos, adoro. Não é? Gosto imenso de ver candeeiros suspensos junto a uma cabeceira, uma mesa de cabeceira, não é? Não ocupa a mesa, vocês também não podem ter aqui uma mesa muito grande. É uma forma de cumprir a função, portanto, que um candeeiro deve ter, leitura, o que for necessário durante a noite, mas ao mesmo tempo não ocupar espaço, não é? Não ter volume. Que era o que se passava. As mesinhas de cabeceira aqui não podiam ser demasiado grandes e se ainda colocássemos um candeeiro ao centro, eles ficavam com muito pouco espaço útil, nem um livro dava para colocar em cima da mesa. E elas são iguais, não é? De um lado são aquelas simétricas, que se encaixam e também em espelho, a base é em espelho. Também espelhada, exatamente, ajuda a refletir onde puderam espaço. Pôr espelho, vocês onde puseram. podemos ampliámos, exato. Ainda assim, conseguiram pôr esta banqueta, esta é a banqueta que se chama? É uma banqueta ao fundo da cama que foi personalizada também aqui para este espaço. Ela foi feita à medida. Os pés são forrados, cruzados, eu nunca tinha visto. Ela é integralmente forrada, portanto é tecido, não é? E foi feita com o ponto de partida foram as medidas da cama, precisamente, e no tom que eles queriam. Vocês forraram isto com papel de parede, sim. Todas as paredes do quarto estão forradas com papel de parede, que embora não tenham cor, é texturado, não é? Isso é também realmente uma forma de dar conforto ao quarto. E tendo nós estes 2-3 tons para trabalhar, achamos que pelo menos o conforto consegue-se através dos textos, não é? Do papel texturado e isso. E o pé direito muito alto às vezes cria uma acústica um bocadinho desagradável. Se a parede for forrada, ajuda, abafa o som e torna-o menos estridente. Aqui temos a casa de banho que tem materiais aqui no chão que já estavam de origem? Não, vocês também que escolheram? Nós fizemos intervenção na casa de banho e realmente fomos ao encontro, tentámos ir ao encontro daquilo que eles nos tinham pedido, os brancos e os pretos, eles, com uma tentativa de alcançar algo mais sofisticado, escolhemos, portanto, esse mármore Carrara que é trabalhado e que dá um resultado lindo, são uma espécie de uns quadrados e depois com as paredes escuras ajuda aquele requinte que eles nos pediram. Contra as regras. Uma casa bem tão pequena, mas pintar as paredes de escuro, então... Às vezes é um engano, muitas vezes, quando os espaços são pequenos, pintar uma grande parte, uma grande área de escuro, por incrível que pareça, amplia os espaços. Esta é a casa de banho, não sendo muito grande, está decorada, ou seja, tem estes elementos que fazem com que o quarto seja há uma prolongado. Continuidade, há uma continuidade, não é? Não é de repente um espaço ascético em relação ao quarto, não é? Não. Outra continuidade que eu também encontro aqui, que já percebi que quase toda a casa tem, são estes cortinados que, ajudados pela sanca que a própria estrutura já tinha, servem quase como se fosse a cortina de teatro, não é? Porque é verdade. Eles tapam quando há luz, mas não estão só junto à janela, eles ocupam a parede toda. É verdade. Os tetos foram trabalhados por nós também, portanto esta solução com as sancas iluminadas, ligeiramente rebaixada e com as sancas iluminadas, fomos nós já que trabalhámos e que sugerimos. Tem esta dupla função, não só de iluminar, ter mais uma forma de luz indireta, mas também de esconder ali o topo do cortinado e assim fica com o acabamento mais e vai de parede a parede, não é? Sim, fecha totalmente. Abre totalmente e fecha totalmente. Não limitaram só à zona da janela, mas não. Fizeram dele uma parede. Todo, sim. Funciona muito melhor e dá muito mais conforto. Então, há duas crianças, uma pequenina, outra mais crescidota, têm um quarto para elas, mas que é um autêntico milagre de espaço. Vamos lá ver. Vamos lá, Ana.
este é o cantinho das meninas, não é? Exatamente. É um quarto pequenino, mas tem cá tudo. Tudo o que é necessário. Mas só há uma cama. Não. Então, onde é que está a outra? Vamos procurar? Ai não, isto é uma caça ao tesouro. Caça à cama. Onde é que está, Uma caça ao Mafalda? tesouro. Ah, está aqui. Sim, pronto. Tá Não foi aqui preciso. atrás. Não foi preciso É típica muito esforço. casinha, não é? Exatamente. Pois elas são irmãs com idades relativamente próximas, pequeninas ainda, e têm aqui, isto no fundo é um beliche desconstruído, não é? Não é a ideia habitual de beliche. Não é, de facto. Uma dorme aqui, Mandar-me em baixo. tem uma secretária, estas escadas, e o espaço da escada é usado com gavetinhas Sim, tudo está pensado ao milímetro. para otimizar o máximo, e tem aqui umas prateleiras. Na verdade, este bloco, chamamos-lhe assim, este volume, foi criado com a intenção não só de pensar na funcionalidade e nos espaços que elas obrigatoriamente necessitam, não é? Como uma cama para dormir, mas quisemos ir um bocadinho mais além e quisemos que fosse um quarto que as permitisse sonhar e que fosse algo inspirador. E creio que com este modelo conseguimos reunir aqui as várias funções, portanto, cama, secretária, zona de arrumação, com as estantes, com as escadas acedemos à segunda cama e ainda temos ali um espaço de arrumação para brinquedos. E há roupeiro, não é? O roupeiro aqui, um armário no fundo, que ainda não está prateleiras e totalmente tal. ocupado, eles estão a mudar-se devagarinho. Sim, eles ainda tem não estão cá prateleiras e a zona de cabides. E depois, Engraçado. este módulo tem ainda uma particularidade, que é que os círculos serviram exatamente para haver uma comunicação entre espaços, ou seja, não só permitem a entrada de luz, não é? No caso de elas estarem na parte de dentro, mas também a comunicação de dentro para fora. Estão sempre em contacto tem uma espécie de janela, tem sempre contacto com quem estiver deste lado e tem sempre também um contacto visual com este papel de parede que no fundo foi o ponto é de partida, infantil. não é? Sim, foi grande ponto de partida em termos de tons e que depois não é tão infantilzinho que quando elas vão crescendo e crescem muito rápido, comecem a achar que estão num quarto de bebés, não é? Sim, não, foi assim um meio termo, não é? Portanto, dar-lhe assim um toque curativo, feminino. não abebezado. É, um toque feminino, mas sem ser demasiado infantil. E depois até tem assim uns toques de design, não é? Como esta cadeira em versão miniatura do Pantone, não é? Que nós conhecemos mais Exatamente, para os ergonómica. crescidos, mas que também há em ponto pequeno para as crianças, que é muito ergonómica. Exatamente. Provável, não tem almofadas, é levezinha, portanto é ótima para as crianças. E agora vou descobrir aqui mais espaço, porque aqui por baixo tem mais Sim, uma tem gaveta. gavetão, exatamente. Todos os espaços estão otimizados, não é? Porque, mais uma vez, a área do quarto não é generosa e teve que se recorrer aqui de alguma E elas ficam criatividade. com esta zona toda onde Circulação. podem brincar no chão. Sim, isso foi um dado que nós tivemos que ter em conta, que era criámos tudo aquilo que nós necessitávamos, mas não comprometer o espaço de circulação. E eu acho que isso acaba por acontecer, porque a pessoa consegue circular da cama para o armário, para entrar, sair, secretária. E elas já estão a fazer a própria decoração dela, já fizeram aqui um autocolante, Sim, exatamente. não é? Portanto, isto é algo muito Os quartos são muito recente. dinâmicos. Exatamente, é um work in progress, não é? Esta casa tem ainda mais um quarto Tem o quarto de visitas. para os avós, para os amigos que vêm cá e é onde nós nos vamos dirigir agora. Pode ser, Mafalda? Pode, claro, vamos. É mais um quarto com umas dimensões que não é propriamente gigante, não é? Não, mais uma vez, repete o modelo. É sobretudo um quarto funcional, não é? Sim, Alguém sim. que venha cá visitar. Tem Este onde reflete mais luz porque vocês deixaram as paredes brancas, não é? É, nós aqui, o ponto de partida foi realmente o papel de parede. Forrámos a cabeceira, criámos uma cabeceira de cama com o papel de parede. Aqui, mexer. Esse xadrez É uma Ralph Lauren. textura, isto é xadrez, não é? É. Um pé de pulo, quase. É muito pequenino, Muito não é? miudinho. Exatamente, muito miudinho. E realmente o ideal depois foi conjugá-lo com o branco em redor, porque não necessitava de mais informação, não é? Para destacar o papel e para que ele pudesse funcionar por si só, foi o branco a E grande estas opção. aqui puseram umas almofadas mais decorativas, Sim, não é? neste caso, Puseram as brancas e neste este caso achámos damascado. necessário porque o conjunto é todo branco,
e não ia criar necessariamente Sim, ruído, sim. pelo contrário, é uma peça decorativa, um acessório decorativo que eu acho que achámos que ia acrescentar. Aquele cadeirão é a peça deste quarto. Sim, o cadeirão, tendo em conta que o quarto não tem muitos elementos, não é? Nem decorativos, nem de mobiliário, achámos que a peça funcional que tem sempre que existir no quarto, como o cadeirão, é o caso, tinha que trazer algo de novo. E realmente trabalhámos à volta do padrão, não é? Da textura, do tecido, dos têxteis. O padrão do tecido é muito aquele género que nós vemos nos mosaicos hidráulicos antigos, Sim, não é? exatamente. É muito E que agora semelhante está em voga aqui com novamente. os tons mais suaves, mas que na Baixa Pombalina está perfeitamente bem Até enquadrado. parece um bocadinho a calçada Exato. portuguesa. Transportar a calçada um bocadinho cá para dentro. Eu gosto muito destes candeeiros. Aqui já não temos candeeiros de teto, mas temos candeeiros com a lâmpada. Sim, candeeiro de que são mesa. tendência também. Sim, Ainda por com- cima que tem este fio, que só o fio em si é bonito, não é? O candeeiro é uma linha muito moderna e dá destaque a estas lâmpadas vintage de filamentos. Dá imensa Tem luz. linhas direitas, não é? Modernas, no fundo decorado, como é o resto do quarto. Olha, o Luís disse que quando acabássemos aqui a nossa conversa, que nos ia servir qualquer coisa. Eu por mim voltava à sala. Até porque há lá uma outra coisa que eu há bocado vi e que não mencionei e gostava de voltar a mostrar. Vamos lá. Vamos lá ter com. Bem, Luís, acho que nos vai oferecer champanhe. Vamos fechar. Vamos festejar ainda antes dos proprietários habitarem a casa. Vamos nós tratar da inauguração. Mas há uma coisa há bocado que eu não falei e que acho muito bonita aqui. É este tapete persa que eles trouxeram de uma viagem, Sim, não foi? eles trouxeram da Lua de Mel, foram passar a Lua de Mel ao Médio Oriente e foi uma recordação que quiseram já integrar na nova habitação. Vocês criaram aqui um nicho quase a celebrar este... Sim, quisemos dar destaque recordação a uma peça que lhes traz boas memórias. É muito, muito bonito e realmente é um pouco inesperado nesta decoração, mas está muito bem integrado. Bem, nós despedimos aqui, agradeço ao Luís, agradeço à Mafalda mais Obrigada uma a vez terem aberto as portas de um projeto vosso, um casal português que não tarda muito, está a habitar esta casa. Eventualmente vou entrar noutra casa muito em breve, bato à porta, posso entrar e espero por si. Até lá, fique bem. Então, mostre lá o que é que nos vai dar.